que fazer com o seu dinheiro com a taxa Selic em 10,50% ao ano, já que o Banco Central decidiu pela manutenção da taxa Selic? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo para vocês. Bom, vamos lá. A taxa Selic baseia completamente a nossa economia e os nossos investimentos. A grande maioria deles, se não é influenciada diretamente, é influenciada indiretamente pela taxa Selic. Então, se a taxa Selic cai ou sobe, isso vai impactar diretamente ou indiretamente os seus investimentos. Por isso, é muito importante saber o que fazer quando a taxa Selic cai ou quando a taxa Selic sobe, ou como a taxa Selic, no caso, na última reunião, é mantida no patamar atual. E sim, mesmo que o Banco Central tenha decidido pela manutenção da taxa Selic, isso pode afetar os seus investimentos também, já que o Banco Central ele pretende sinalizar algo com essa manutenção. E essa sinalização pode significar, basicamente, que o Banco Central acha que a inflação pode aumentar no futuro graças aos gastos e aumentos de impostos do governo. Ou seja, enquanto o governo continuar gastando mais do que arrecada, a taxa Selic vai se manter e pode até aumentar no futuro, dependendo da situação econômica do país. Então, essa manutenção da taxa Selic, você querendo ou não, vai afetar os seus investimentos, já que o mercado pensa no futuro. E se no futuro o Banco Central acha que essa taxa pode permanecer ou até aumentar para conter a inflação, isso significa queda no preço das ações, aumento na rentabilidade da renda fixa, e isso vai impactar diretamente na sua decisão de onde investir. Eu já dei basicamente um spoiler aqui do que vai acontecer, mas eu vou colocar o que eu acho que pode ser interessante de você fazer. Bom, se a taxa Selic se manter no patamar atual, pode ser interessante você aproveitar dessa manutenção da taxa Selic alta, porque 10,5% ao ano é extremamente elevado. Mesmo estando abaixo de patamares anteriores que a gente já viu, ainda é uma taxa de juros extremamente alta. E isso, é claro, pode proporcionar para você que investe em renda fixa uma maior rentabilidade, já que esses títulos estão atrelados diretamente à taxa de juros. Então, investimentos como o Tesouro Selic ou Tesouro Pré-fixado vão ser afetados por essa taxa Selic, por essa manutenção, já que eles são influenciados diretamente por ela. Então o Tesouro Selic vai se manter com a mesma rentabilidade e pode até aumentar dependendo das próximas reuniões do Copom. Então pode ser interessante você manter parte do seu patrimônio em renda fixa. Além disso, essa manutenção da taxa Selic, como eu falei, pode significar que o Banco Central acredita que a inflação pode aumentar no futuro. Pode ser uma manutenção para controle da inflação futura que pode vir a acontecer. E é claro, você que não é bobo nem nada, sabendo que o Banco Central prevê isso, você pode investir em ativos que são atrelados à inflação para se proteger desse aumento caso ele venha a ocorrer. Então, títulos do Tesouro atrelados ao IPCA, por exemplo, podem ser interessantes caso você acredite nesse aumento da inflação no futuro. Lembrando que eu não estou afirmando que a inflação vai subir ou que a taxa de juros não vai cair, até porque a gente não pode prever o futuro e tudo pode acontecer. As contas podem entrar nos eixos e a taxa Selic pode cair de uma hora para outra. Então isso aqui não é uma afirmação, é somente uma leitura, uma opinião minha sobre o sinal que o Banco Central está mandando pra gente. Continuando o raciocínio, quando a gente pensa em inflação, a gente está pensando, na verdade, na desvalorização do nosso dinheiro. Ou seja, se a inflação aumenta, o real se desvaloriza mais rápido. E isso significa, com essa desvalorização, que pode ser mais interessante você investir em outras moedas mais fortes, como o euro ou dólar. Por isso a gente viu nos últimos dias o dólar e o euro se valorizando muito em relação ao real. É claro, existem outros motivos para essa valorização, não é somente a inflação ou a previsão de uma inflação alta, mas, querendo ou não, isso influencia na cotação. Então, quem investiu em dólar há meses atrás está ganhando muito dinheiro hoje com essa valorização dessas moedas em relação ao real, e caso venha acontecer, caso venha a se concretizar essa inflação, pode ser interessante você ter parte do seu patrimônio em dólar para proteger o seu dinheiro. E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de falar dos ativos de renda variável. Sim, esses ativos, apesar de não ter relação direta com a taxa de juros, eles são impactados indiretamente por essa taxa, porque ela influencia no cálculo do valor presente dos ativos. E o cálculo do valor presente influencia no preço que você vê no gráfico quando você vai negociar uma ação. Grandes casas de análise, investidores de forma geral, analisam o preço que a ação deve valer com base na taxa de juros livre de risco. Então a taxa de juros influencia sim a rentabilidade desses ativos. Se a taxa de juros sobe muito, a tendência é que os ativos da bolsa se desvalorizem. Se a taxa de juros cai muito, a tendência é que esses ativos se valorizem também ao longo do tempo. Por isso, se o Banco Central está sinalizando que a taxa de juros pode se manter ou até aumentar, pode significar uma queda nesses ativos de renda variável. Lembrando, eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, isso aqui
não é uma afirmação. Eu só tô falando o que vai acontecer caso isso aconteça. E se você acredita nisso, saiba que os ativos de renda variável que você tem podem ter uma queda caso isso venha se concretizar. E você pode aproveitar essa queda no futuro para comprar ativos descontados para sua carteira. Então, investir agora pode não ser uma opção, mas aproveitar essa queda para comprar pode ser uma alternativa. Então, de forma geral, o que eu tenho para dizer para você é: diversifique o seu patrimônio. Tenha vários ativos diferentes, de várias categorias diferentes, porque isso vai proteger o seu dinheiro. Se você tiver investido em renda fixa, em renda variável, nesses períodos a sua renda variável pode desvalorizar e a renda fixa valorizar. E se a taxa Selic cair, o contrário também pode acontecer para você. Então, de forma geral, busque diversificar ao máximo o seu patrimônio, independente da taxa de juros que está atualmente ou que está prevista para o futuro.